nome é Ana Lúcia Oliveira, sou advogada, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A importância de debater esse assunto é mostrar a diversidade, o respeito aos direitos humanos e também reconhecer que também nós somos pessoas, né? E nós queremos o respeito aos nossos direitos e esculpidos na nossa Constituição Federal. Meu nome é Maurício Moreira, eu sou educador social e vice-presidente da Associação Brasileira por Direitos das Pessoas com Autismo, presidente do Instituto de Superação, e acredito que o conhecimento do Estatuto é fundamental para que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos, porque não tem como conseguir garantir o seu direito sem conhecê-los. Meu nome é Maria Tereza, sou advogada, procuradora jurídica da Federação das APAES de Minas Gerais, e a importância de se discutir a Lei Brasileira de Inclusão é fazer com que a letra fria da lei seja realmente aplicável na vida da pessoa com deficiência e traga realmente uma diferença para as suas vidas. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Antes conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que tramitou no Congresso por longos 15 anos, completou um ano em julho. Com punições para atitudes discriminatórias e mudanças em áreas como a educação, já representa um grande avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e beneficia 45 milhões de pessoas. O Horizonte Debate de hoje discute sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Maurício, hoje é um daqueles Horizontes Debate gostosos de se fazer, porque nós vamos falar aqui agora sobre sim ou não, sobre uma determinada opinião ou outra. A gente vai falar sobre conhecimento, é aquilo que você colocou na sua abertura. Conhecer os direitos para clamar por eles. Por que demorou tanto e que tipo de avanço a lei traz? Bem, a lei vem reiterar todas as legislações que vinham anteriormente e complementar. Então, ela é mais completa, ela é mais didática, vamos dizer assim, né? O entendimento dela é mais fácil do que de algumas outras legislações que a gente acompanha, e isso possibilita que as pessoas entendam e possam, assim, ter acesso ao conteúdo da lei e buscar pela sua aplicação. Eu acredito que demorou sim, porque é muito de questão de vontade política, né? A gente sabe que as pessoas com deficiência não são prioritárias para as políticas, infelizmente, né? São pessoas como todas as outras que merecem, que têm seus direitos, mas infelizmente não sabemos por quê, né? Tem várias hipóteses, mas não tem uma razão clara. As pessoas com deficiência ainda ficaram à margem do que é direito, do que é devido. E hoje eu sei que com essa legislação você consegue discutir melhor, porque algumas coisas que eram pendentes, por exemplo, nós temos a lei do autismo, algumas coisas que ficavam pendentes hoje foram esclarecidas, então ficou mais claro, é mais abrangente, é uma lei mais ampla, né? E a gente fica satisfeito por ter conseguido. Lamento, porque demorou bastante, né? Demorou quase 2 décadas para poder acontecer, mas não deixa de ser uma vitória do movimento das pessoas com deficiência. Doutora Ana, a sociedade está pronta para receber a pessoa com deficiência? Eu falo que ainda não, porque é questão da cultura, né? Nós temos ainda a questão da cultura muito enraizada ainda na sociedade, a cultura da discriminação, de não aceitar aquela pessoa com deficiência, de aceitar essa nova roupagem que a própria Lei Brasileira da Inclusão trouxe, né? Quem são essas pessoas com deficiência, o que nós queremos, quais os nossos direitos, né? Nós queremos, é simples, os mesmos direitos que as outras pessoas têm, ao trabalho, à educação, à saúde, só que respeitando as nossas limitações, né? E voltando aqui, só é importante frisar que a lei ela foi dialogada com a sociedade, então ela foi criada em diálogo com a sociedade. A sociedade também ela fez proposições no Congresso para poder para a gente poder ter essa lei que a gente tem hoje, né? É a lei feita pela população.
com pessoas com deficiência e sem deficiência. E é uma lei que regulamenta a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, nós já temos uma legislação hoje, que é a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, que entrou em vigor no Brasil em 2008. E essa convenção ela foi elaborada pela ONU. Então, a ONU chamou diversas pessoas de diversos países e falaram, como que vocês querem a legislação para vocês? Então, e ela veio regulamentar essa convenção. Porque, claro, a nossa realidade é diferente da Espanha, é diferente da Argentina, é diferente dos Estados Unidos, né? Então a gente tinha que regulamentar de acordo com a nossa realidade. E foi aí elaborada essa lei brasileira de inclusão. Então você imagina, uma lei que foi regulamentada em cima de uma lei que foi elaborada pela ONU, com realidade de diversos países, eu acho que isso que engrandeceu. Isso que a gente, esse avanço que a gente tem também. Agora doutora Maria Tereza, quando a gente fala, e me corrijam as senhoras técnicas do direito, quando a gente fala de uma lei avançada, muitas vezes interpreto, Maurício, como a lei que vem dizer para a sociedade assim, olha, vocês estão fazendo errado, vocês precisam de mudar. Por isso que nós estamos mudando a regra para que vocês observem melhor as suas próprias condutas. Estamos prontos para receber a pessoa com deficiência? Por isso a lei vem para poder dizer assim, olha, a calçada lá do centro de Contagem tem que mudar? Estamos prontos, doutora Maria? Na verdade, eu acho que o maior avanço da lei é firmar a mudança do conceito de pessoa com deficiência. Sim. Porque antes, a pessoa com deficiência, o termo deficiência era uma característica própria da pessoa. Então, eu tinha deficiência e o problema era meu. Então, eu tinha o problema de acessibilidade, o problema era meu. Como a própria doutora Ana disse, e a lei ela trouxe um novo conceito de deficiência para a sociedade. A pessoa com deficiência, a deficiência dela é de uma característica pessoal, mas não é só isso, é de uma deficiência do meio. Se a pessoa tem deficiência, obviamente o meio também é deficiente ao acolhê-la. Então, hoje, talvez o maior desafio seja realmente esse. A sociedade está pronta? Obviamente não, não está pronta. Tanto é que precisamos das ações afirmativas para fazer valer o direito da pessoa com deficiência. Mas a lei talvez seja o principal pontapé que a gente deu até hoje para afirmar que deficiência não é só a pessoa, mas também o meio em que ela está inserida. Fantástica reflexão, fantástica reflexão. Michel Foucault, que para nós da psicologia muito estudado, para vocês do direito também, principalmente na ideia dos muros, né? Michel Foucault vai estudar a loucura e os manicômios como um muro onde você colocava aquele que não era normal. E aí quanta coisa política não passou por debaixo desse muro. Eu separo aquela pessoa que eu não acho normal, que a maioria não diz que é normal, para que nós possamos nos reconhecer como, então, normais. Logo, aquele lá tem que ficar à parte da sociedade. Essa reflexão de dizer que a lei vem para nos mostrar de que essa sociedade precisa reconhecer a diferença é a beleza do processo. Com certeza. A diferença é a beleza do processo. Com certeza. Maurício, como que os meninos se sentem amparados com a lei? Daqui a pouquinho você vai contar um pouco da sua história, mas as crianças e os adolescentes se reconhecem hoje protegidos? Bem, a gente ainda tem alguns percalços, né? Então, por exemplo, com essa reformulação política que está acontecendo, alguns serviços que são essenciais, que são básicos, estão sendo suspensos. Sem aviso prévio, aviso e fala, a partir de tal você não tem. E isso benefícios financeiros, bolsas? Não só isso, isso também. Mas se você, por exemplo, você precisa de um atendimento básico, fonoaudiólogo, psicologia, terapia ocupacional, que é para garantir a funcionalidade do menino. Então, de repente, alguém fala com você, não tem mais, você vai para outro lugar. Porque lá no outro lugar tem, mas você veio do outro lugar e sabia que lá não tinha. Aí fala, não, mas agora você vai porque tem. E você vai lá e sabe que não tem, você confirma que não tem, e aí falam assim, não, mas tem. Nós estamos dizendo que tem, e você não tem o acesso. Então, acabou que nós temos um avanço na legislação, mas a gente não tem a aplicação por questão política, porque tem outras prioridades para receber o investimento. A gente viu o ministro comentando essa semana que não tem dinheiro para atender todo mundo, então que tem que priorizar. E, infelizmente, a prioridade não são as pessoas com deficiência. E aí,
tem um impacto na vida dos meninos. E aí você fala, então eu vou para a justiça. Aí a justiça pega o seu processo e guarda ele por 5 anos e você fica sem o acesso ao serviço. Então isso impacta a vida dos meninos, porque o tratamento hoje é o que vai garantir um melhor prognóstico no futuro, que vai garantir uma vida mais funcional, né? Que vai garantir o andamento da família. E aí, como Maurício, um todo. não tem como pensar diferente, né? Esse trabalho precisa de continuidade, precisa de vínculo, né? Mas se não tem o que aí é a justificativa dos ministros econômicos, se não tem a costura da atadura, se não tem o esparadrapo, como que vai ser oferecido terapia ocupacional que precisa de tanto tempo para que esse jovem possa aprender, possa se movimentar melhor? Se agora, nesse primeiro bloco, nós escancaramos a sociedade, a necessidade dela mudar, e a lei vem como instrumento disso, no próximo bloco eu quero convidar as pessoas a pensarem o caminho para resgatar, para garantir esse direito. Hoje nós vamos discutir sobre a lei da inclusão. Você precisa de aprender um pouco mais sobre ela? Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.